Amigos da TV Câmara, estamos iniciando mais um Mão na Roda, um programa do Rotary para a nossa comunidade. Esta semana temos conosco o professor André, que é professor da Unesp. E por que o professor André está conosco hoje, que já esteve aqui no nosso programa, é companheiro de Rotary? Além desses fatos, ele, como já dissemos, é professor e hoje nessa semana estamos comemorando o Dia do Professor. No caso do André, o André, professor da Unesp, já está naquela fase mais, não vamos dizer elevada, porque nós achamos que todos os professores são importantes, mas já está naquela etapa mais avançada dos estudos de um jovem. Então, nós vamos conversar principalmente a respeito disso, procurando mostrar ao nosso cidadão a importância do professor universitário, do professor do ensino superior, sem deixar de lado a importância daquele que alfabetiza, porque afinal estamos falando do Dia do Professor. André, antes de mais nada, um grande prazer ter você conosco e agradecer o seu convite. Sabemos que você deixou, inclusive, uma turma no campo, fazendo algum trabalho para estar aqui conosco. Isso mostra que nós, quando queremos, conseguimos. Obrigado por estar aqui conosco, André. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que estão assistindo aí o programa. É sempre um prazer estar aqui no Mão da Roda e é sempre um prazer estar contribuindo com um pouquinho da experiência que a gente tem, né? Realmente eu vim até de botina hoje porque a gente estava dando uma aula prática para o pessoal da engenharia de biosistemas aqui da Unesp no campo e dei uma atividade para eles lá e vim correndo aqui dar um pulinho no nosso bate-papo aqui no Mão da Roda. É sempre um prazer e muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. E, aliás, complementando a informação, o André é professor do campus aqui da nossa cidade de engenharia de biosistemas. E tem mais alguma coisa, né? Tem o curso de administração também, né? Pois é, mas você participa dos dois? Não, só da engenharia de biosistemas. Isso, exatamente. O que para nós tupanenses é um grande orgulho ter uma unidade Unesp nesse sentido, porque aqui temos pesquisa de ponta. Exatamente. Não é? Uhum. Já tivemos, inclusive, a oportunidade de conversar no Mão na Roda a respeito disso. Mas hoje estamos falando do professor. André, como nós estávamos falando antes, as etapas, então, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Já dissemos que a importância praticamente é a mesma, mas como que você, como professor daquela etapa mais elevada, no sentido de que é a etapa mais avançada dos estudos de uma pessoa, como que você vê? Você, claro, foi criança, passou pelo ensino fundamental, você passou pelo ensino médio e ralou para chegar onde está. Como que você vê essa questão em relação ao professor? O professor, ele tem várias etapas, né? Ele tem várias etapas na educação de uma pessoa. Então nós temos o professor, ele que é responsável pela alfabetização, né? O qual tem um papel fundamental, né? Saber a criança saber a ler, a escrever corretamente, ainda mais uma língua tão difícil como a língua portuguesa. Sim. O ensino fundamental já não está tão mais ligado ali naquela parte da alfabetização, mas sim a ensinar para a pessoa a parte cultural, a parte científica, né? Já preparar ele já para o futuro, né? E aí no ensino médio, né, já entraria aí a parte do colegial, já dá um direcionamento, então já é um refinamento aí do ensino. Aí já entra a matemática, a física, a química, né? As áreas de humanas, né? As ciências sociais, a história, já para
formar um perfil. Então, a educação, ela passa por diferentes fases. A primeira fase, então, de alfabetização. Depois nós temos a fase de apresentar, digamos assim, as áreas dos estudos. Então, os estudos eles são classificados em humanas, área de humanas, área de biológicas e as áreas de exatas. Né? Então, quando o aluno ele chega ali no colegial, ele já vai ter uma visão de humanas, de exatas e de biológicas, e ali ele vai ter que seguir, porque ele vai passar para a próxima etapa, que seria a universidade. Né? Aí tem os professores da universidade que vão dar o refinamento para a área específica que cada um tem uma aptidão. É legal explicar que o trabalho do profissional que está na universidade, ele depende muito do trabalho do professor do ensino médio e do ensino fundamental. Quando o aluno ele tem o ensino fundamental com uma base bem concreta, são alunos que se despontam muito nas universidades, principalmente nas universidades públicas do Brasil, né, que são universidades muito fortes, muito boas. Né? Tem muitas universidades públicas, particulares muito boas, excelentes, de altíssima excelência. Mas a gente percebe que quando o aluno teve uma base ou um ensino fundamental muito bem concreto, definido, são alunos que se despontam na universidade, isso sem sobra de dúvida. Então, acaba que o nosso trabalho do pessoal que trabalha na universidade acaba que é um reflexo, né? O aluno ele é um reflexo do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino fundamental. Então, é muito importante, né, o trabalho, principalmente da área do ensino médio, ali, do fundamental e do médio, para trabalhar bem a formação desse aluno, para que quando ele chegar no ensino superior, ele já está ali com uma base muito concreta para poder avançar aí no curso. Né? Eu, falando um pouquinho da minha experiência, eu venho de uma cidade bem pequena, né, chamada Sudiminuce, no estado de São Paulo. Sempre estudei em escolas públicas, e quando eu terminei o terceiro colegial, prestei o vestibular e não consegui entrar na Unesp, que eu gostaria muito de estudar na Unesp. Então eu tive que sair, né, procurar outros caminhos, né? Um dos caminhos é o cursinho preparatório, e cursei, inclusive, o cursinho preparatório da Unesp. A Unesp é muito legal que ele tem um projeto de extensão universitária que os próprios alunos da Unesp, os alunos que estão cursando administração, engenharia, os alunos do campus, eles desenvolvem um projeto que eles dão aula para alunos carentes. Então, esses alunos eles pagam uma taxa muito pequena, que equivale aí ao material didático. Sim. Né? E eles dão essa oportunidade de o aluno ingressar na universidade pública. Porque, infelizmente, o que acontece? Hoje, a universidade pública, o incentivo, na verdade, do governo é muito baixo, tanto para os professores, que trabalham no ensino fundamental e no ensino médio, e tanto para as escolas em si, porque não há repasse de verba, não tem como você proporcionar uma sala adequada, um professor com um salário digno para poder capacitar esses alunos de forma corretamente. Né? Então, qual que é a realidade de muitos, como foi a minha realidade? É você partir aí, sair para uma outra cidade, né, ou na própria cidade, se tiver um cursinho, e ir para um cursinho preparatório para o vestibular, porque realmente, se você não tiver um ensino fundamental e um ensino médio bem preparado, né, bem fundamentado, é muito difícil você ingressar na universidade de ponta. Então, é muito bacana esse projeto de extensão da Unesp, porque ele permite que alunos como eu sou fruto desse projeto. Né? Eu falo pela minha experiência própria, porque eu fui fruto desse projeto de extensão do cursinho da Unesp, de preparatório, para ingressar aí na universidade. Então, esses professores também, que nós chamamos professores de cursinho, eles têm um papel muito importante, porque eles tentam, né, o trabalho deles é passar
a matéria, toda a matéria, isso quando eu falo, tanto na área de matemática, na área de humanas, na área de biológicas, porque para passar no vestibular você tem que saber pelo menos o básico de todas, né, mais a área específica que você quer trabalhar, que você quer estudar. Então, esses professores, eu chamo que eles são professores mágicos, porque num curto espaço de tempo, em um ano, eles têm que passar a matéria do colegial inteiro. Sim. Então, o aluno ele tem que assimilar ali, né, teoricamente, o curso, o ensino... muitos alunos vindos do curso com dificuldades. Exatamente, aí isso que era meu ponto. No meu caso, eu tive que aprender a matéria de 3 anos em 1 ano, né? Na verdade, o cursinho está ali mais para você revisar a matéria, Sim. né? Só que para uma boa parcela dos alunos, o papel do cursinho realmente não é revisar, é passar todo o conteúdo, né? E eu tiro o chapéu para esses professores, porque... Esses de cursinhos preparatórios. Porque o papel deles é passar o conteúdo de 3 anos em 1 ano ou em 1 semestre. E praticamente esses professores, assim, eles são meio que não muito conhecidos no final, no frigir dos ovos, porque é um momento em que os alunos estão necessitando muito, mas é uma passagem apenas. Ah, sim, é uma passagem. E geralmente o aluno, quando ele termina o colegial, o adolescente, ele está adolescente ainda, né? Então surgem muitas incertezas. Será que eu quero será que eu quero ir para a área de humanas? Será que eu quero ir para a área de biológica? Será que eu quero na área de exatas? Eu mesmo, quando prestei vestibular, eu prestei agronomia, prestei biologia e prestei tradução e intérprete. E passei nos 3, depois que eu fui pro cursinho. Aí você tinha que escolher um. A escolha é tudo na vida, né? Tudo na vida depende da escolha. E muito felizmente eu escolhi a agronomia, que é um campo maravilhoso, né? Hoje é um dos empregos aí que emprega a grande parte aí dos alunos que saem aí das universidades, né? Geralmente é uma área que não falta emprego. Por quê? Independente se o país está em crise ou não, todos têm que comer, né? Claro. E para comer tem que ter o agricultor, tem que ter o engenheiro agrônomo para dar a diretriz. E hoje o leque de atividades dentro da agronomia é muito alto. É muito grande. E aí com o passar do tempo veio o quê? Veio a tecnologia. Então criou-se outros cursos como o nosso aqui de Tupã, a engenharia de biosistemas, justamente para dar um suporte, para aumentar a produtividade sem desmatar o meio ambiente, né? Na mesma área, você aumentar a produtividade na mesma área ali, só que produzir mais, né? E aí entra o nosso lado, que seria os professores do ensino superior, para estar dando esse refinamento final aí para o profissional trabalhar aí e ajudar aí o desenvolvimento do país, né? Sem dúvida. E você, nas entrelinhas, é interessante toda essa explanação que você fez, mostra que nós temos, que vocês, professores do ensino superior, por exemplo, só falando do teu caso, é uma responsabilidade imensa, porque vocês estão entrando em toda a responsabilidade de meio ambiente, enfim, da sustentabilidade do nosso mundo, né? Exatamente. E da alimentação dessa gente toda. Sim. Não é? E da saúde dessa gente toda. Exatamente. Hoje, antes de vir na entrevista, eu estava dando aula no campo para eles, né? E o engraçado é que hoje foi uma aula sobre recomendação de fertilizantes específico para a cultura do milho. Então, semana passada nós fomos no campo, ensinei eles a mexer na matraca, né? E nós plantamos lá uma área de milho. E a minha aula eles têm que semear. Matraca é um aparelhozinho que você coloca a semente e você fica... Aquele manual. Aquele manual. Certo. Aí o pessoal, professor, mas tem trator hoje em dia. Mas eu falei assim, mas primeiro você tem que aprender a pilotar um Fusca, depois uma Ferrari. Conhecer, né? O chão da fábrica. A gente tem que começar pela base. Claro. Aí ensinei eles a usar a matraca, né, que é um aparelho que você coloca a semente, você vai abrindo, vai colocando e vai semeando. Aí já emergiu, ficou bonitinho as plantas, né? E eu falei assim, olha,
hoje nós vamos aprender a fazer a adubação, né? Quanto de fósforo tem que colocar, quanto de potássio. Então, a gente ensina a fazer a análise do solo, ensina a interpretar aqueles resultados. E, em função disso, existem alguns cálculos, né? E nós ensinamos esses cálculos para eles. E eu entreguei para eles um saco de adubo. Um saco de um adubo tal, super fosfato simples e o cloreto de potássio. E falei, olha, vocês vão ter que adubar esse experimento usando os cálculos que eu ensinei, só que se você errar no cálculo, você mata a planta. Só que se matar a planta, reprova na disciplina, porque isso é uma prova prática, né? Então, você tem que conscientizar ali o aluno a utilizar, a gente sempre conscientiza o aluno a usar, tentar não errar, né? Porque no nosso caso, na nossa profissão, se o profissional errar, a terra mostra, né? A terra é o reflexo do nosso trabalho. Sim. Então, a gente treina o pessoal, eu treinei ali, eu falei, ó, só que não pode morrer. E a gente treina também para não contaminar o meio ambiente, usar de forma consciente, de forma adequada, né? Então, esse é o papel ali uma pequena fração do curso, né? Porque o curso tem a área de robótica, tem a área de computação, mas a parte bio que a gente ensina ali é mais voltada nessa área. E é interessante porque os alunos gostam muito, né? Porque eles fazem e vê o negócio acontecer, né? Hoje em dia, o ensino ele é um pouco difícil. Geralmente os alunos não gostam de algumas matérias porque às vezes eles não vê o resultado daquilo que eles estão aprendendo. Muito teórico. Então, quando você olha, mostra o resultado, é super interessante. Eles ficam, olha que legal, aí tira foto, posta no Facebook, e aí a família inteira comenta, e é legal você ver o desenvolvimento, né, desse aluno aí durante o curso. Então, ele começa lá sem saber nada, aí ele termina o curso sabendo a manejar, né, e a gente treina de uma forma muito, às vezes um pouco até rígida, porque ele não pode errar, né? Ali o profissional, ali na universidade, se ele errar, tudo bem, tem a chance de cursar a disciplina de novo, tem a chance de repetir. Mas no profissional, no campo, a gente tenta minimizar o máximo possível. Falar que não erra, é impossível a gente não errar, que nós somos humanos, mas a gente tenta reduzir o erro aí o máximo que possível, né? E eu acho que você concorda também, André, que além dessa questão técnica que você coloca, existe a questão de formar também o profissional no sentido de ele ter uma noção mais clara possível da responsabilidade, de que a atividade dele requer um comprometimento muito grande da parte dele, para que as coisas sejam bem feitas, né? Sejam feitas com profissionalismo. Exatamente. E um papel super interessante desse profissional não é só gerar o conhecimento, mas um papel muito importante desse profissional é passar conhecimento para a comunidade, né? Ou para a empresa, para a comunidade. Então, eu acho que dessa forma, eu acredito, né, que quando o profissional ele compartilha o conhecimento, que aí entra a parte extensionista, né, quando ele se forma, ou ele vai trabalhar ou na prefeitura, ou numa empresa, ou abre o próprio negócio, né, muitos deles abrem o próprio negócio, e ele vai prestar serviço para a comunidade e ele vai estar levando a informação adiante, né? Mesmo que seja incentivando outras crianças a fazer um curso, um ensino superior, que a gente vê aí, infelizmente, ainda uma boa parcela aí mais na parte do interior, né? Aqui no próprio exterior de São Paulo mesmo, a gente vê muitos alunos aí, eu vejo, inclusive, muitos alunos aí terminando o terceiro colegial e não indo, né? Cursar um ensino superior. Sim. Isso é uma falha ainda no sistema educacional nosso que nós temos que, acredito que corrigir isso aí no futuro. Ou quando vão mal preparados para o Muito mal preparados, superior. Exatamente. André, exatamente este assunto nós vamos conversar no segundo bloco. Essa questão da passagem do aluno do ensino, já do ensino médio para o ensino superior.
como que nós estamos, mas isso nós vamos conversar no segundo bloco do Mão na Roda de hoje. Vamos fazer então um pequeno intervalo, mas nós já estaremos de volta em questão de segundos, momentinho só.